Bom dia. Está entrando no ar o programa DRM, o programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson e nós estamos aqui para conversar com todos vocês, para bater um papo, para a gente dialogar, trocar conhecimento. Quero agradecer a inúmeras pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão acompanhando os nossos vídeos. Quero dizer para você que eu estou muito feliz e muito agradecido por todos vocês estarem conosco. Nosso canal é um pouco diferente. Nós estamos aqui trazendo os livros apócrifos, trazendo os livros proibidos. Essa é uma Bíblia, tá, pessoal? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia judaica. Existe a Bíblia judaica e existe a Bíblia católica. Aqui, essa Bíblia, ela foi confeccionada pelos romanos e pelos gregos. Essa Bíblia aqui, a tradução dela foi feita pelos judeus, os Yahudins. O que tem diferente dessa Bíblia para a Bíblia do João Ferreira de Almeida, dos Padres, e a Bíblia católica? Porque a Bíblia católica, se eu não me engano, tem 4 livros a mais do que essa Bíblia do João Ferreira de Almeida. Inclusive muito batido dentro das igrejas evangélicas, que as igrejas católicas colocou os livros que não foram inspirados pelo Criador. Judite, Macabeus, esses livros aí estão dentro da Bíblia católica. Gente, a tarefa é árdua. A tarefa é árdua porque envolve um pouco de história, envolve um pouco de discernimento, para a gente falar de todos os problemas que foram ocasionados com a dispersão das 12 tribos. As 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. Eu vou falar, dentro sempre que possível, que todos os nomes foram abrasileirados. Todos os nomes que estão aqui, eles foram adaptados a essa Bíblia e à língua portuguesa. Porém, os nomes verdadeiros estão aqui, nessa Bíblia, os nomes tanto do Criador, né, que é Yahweh, tá Yahweh, mas a gente pronuncia Yahweh, e é Yahweh, e Yahushua, como muitas pessoas chamam de Yahusha. Nos Estados Unidos, então, chama muito Yahusha. A história do Salvador da humanidade que você conhece e que agora você tem que entender que o nome não é Jesus, tá? O nome não é Jesus. Obviamente, se o nome não é Jesus, já é mentira, né? Ah, Denilson, e nem a tradução do nome Yahushua quer dizer Jesus. É Yehu, se eu não me engano. O Ye tá ligado a bode, tá, pessoal, na tradução. Então, tudo que tem o prefixo Ye, Yehová, né? Esses nomes que tem Ye, o prefixo aí Ye está ligado a bode. Mas, é como eu sempre falo, eu não vou falar sobre os nomes, tá, gente? Eu quero falar sobre as determinações que foram dadas para o povo hebreu. Denilson, e o que eu tenho a ver com isso aí, que foi dado determinação, aonde está que tribo e tal? Nós temos muito a ver com isso. Ah, mas nós temos muito a ver. Vocês vão entender por quê no livro de Deuteronômio, né? Aí vocês vão ter que ler o capítulo todo, tá, pessoal? Porque o capítulo é muito extenso e eu tenho, além de ler o Deuteronômio, eu vou ler o apócrifo. E aí vocês vão entender. Cada vez que a gente vem aqui e fala sobre o apócrifo e sobre a Bíblia, é para você, para despertar um interesse em você, em conhecer a verdade, em conhecer o que é essas religiões chamada evangélica, chamada católica, chamada espírita, chamada budista, o que é ocultismo, o que é paganismo,
Por que tem simbologia? Por que tudo envolve miticismo? Por que tudo envolve magia negra, magia em si? Tudo, gente, no mundo. A história do mundo, ela não é da forma como te contaram. Ela é totalmente diferente, inclusive até a história da Bíblia. E nós estamos aqui para contar um pouco, para a investigação dos fatos, tá bom? Deuteronômio 28, ele foi um conjunto de determinação que Yahweh, o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, a terra e o mar, que criou a terra, que produziu o domo que protege a terra, que tirou a terra de dentro do abismo. Isso aqui era dentro do abismo. Isso aqui era no fundo do abismo, é a tampa do abismo isso aqui. Criou um local chamado Jardim do Éden, ou Paraíso, ou Seio de Abraão, colocado dentro desse planeta. Ele criou para fazer um elo de ligação com o céu, porque nesse lugar, nesse jardim, ia contemplar um monte, o Monte Sião, o monte onde está estabelecido todo o universo, da onde emanou a criação para tudo que existe aqui. O Monte de Yahweh. E Yahweh, gente, escolheu um povo. Yahweh é soberano, ele é criador de tudo, mas ele escolheu naquele momento um povo. Uma pessoa, da qual ele viu nessa pessoa a honestidade dela. Ele viu nessa pessoa a integridade. Ele viu a bondade dessa pessoa. E essa pessoa que foi escolhida, dentre todas as outras que foram escolhidas, foi um semita, um descendente de Sem. Um homem, o mais velho, o mais correto, o mais amoroso, o mais caridoso, o mais hospitaleiro dos homens, aquele que não se dobrou diante de imagens. Ele foi contra os pais, que era idólatra. E esses pais, o nome do pai dele se chama Siterá. Eu acho que você já sabe quem é, né? O grande homem a qual o pai exaltou todos os filhos dele. E exaltará todos os filhos dele. Eu estou falando de Abraão, gente. Abraão e Sara. Ou Sarai, né? Abraão, ele foi escolhido. Tudo que Abraão fez foi praticamente igual o Criador fez. O Criador é acolhedor, é bondoso, é amigo, é hospitaleiro. Por que isso tudo, Denilson? Porque ele criou o mundo, ele criou uma casa para a gente. Ele abençoou esse mundo com chuvas, com sol. Ele abençoou a terra que iria produzir frutos. Ele fez os frutos. Ele fez tudo que você tem na sua casa. Tudo foi criado por Yahweh. O homem só aprimorou. Ele é bondoso demais. E você vê a beleza do Criador quando você olha para uma flor no campo e você vê a beleza daquela flor, que ninguém fez aquilo a não ser uma obra divina, uma mão divina, um ser esplendoroso que eu não tenho palavras para enaltecê-lo, para dignificá-lo, para poder colocar ele acima de todas as coisas. Eu ofereço o meu pouquinho, porque ele disse: quem ama o próximo ama a ti mesmo. Então eu ofereço para você, que é meu próximo, um pouco desse conhecimento e desse entendimento para todos vocês. É bem verdade, gente, que ao escolher Abraão, ele escolheu uma nação. E Abraão teve 2 filhos. Um se chamou Ismael e o outro se chamou Isaac. Pô, Denilson, todas as vezes você conta essa mesma história, pois isso tem que ser contado, recontado e contado de novo, para que não haja esquecimento, para que você não caia na monotonia, você caia no conto do nosso inimigo. Porque quando a gente conta sobre tudo isso que nós estamos falando com vocês, é para que vocês relembrem
os feitos do nosso Criador, que vive e reina aquele que criou tudo que existe, o mais poderoso dos seres da terra. Palavras essas que eu não tenho como mensurar. E ele criou tudo que tem. E disse que aquele que o amasse seria herdeiro. Nós, quando amamos ao Criador, somos herdeiro da criação. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é ser herdeiro? Você sabe o que é ser herdeiro, pessoal? Eu vou falar uma coisa, talvez hoje aqui nesse canal, aguarde, lá no final desse vídeo, fiquem com esse vídeo, não saia daí. Eu vou falar uma coisa impressionante para vocês. Uma promessa impressionante para vocês, a qual eu tenho certeza que vocês nunca ouviram. Isso que eu vou falar para todos vocês. Então, no livro de Deuteronômio 28, tem uma conduta de regra para esse povo descendente de Abraão. Como Abraão gerou Isaac e gerou Ismael, essas duas nações, eles são... Por isso que você vê que os muçulmanos, os ajudaizados e os evangélicos, eles são monoteístas, ele acredita em um Criador, um Deus Criador. Tem por sua base o Abraão. São uma crença abrâmica que eles falam. E o Abraão teve esses dois filhos, Isaac e Ismael, que se tornou a grande nação do mundo árabe. Isaac se tornou um peregrino, um andarilho. Isaac não tinha terra. Como ele deveria ser abençoado se não tinha terra? Ele só tinha ali o local onde perde Sodoma e Gomorra, onde o Abraão, mas o pai mandou ele sair da terra dele, da parentela, e ir para a terra que ele ia mostrar. E qual era a terra que o pai mostrou para Abraão? Ia dar para Abraão? As Américas. As Américas, que estava perto de Arushurum, que fica dentro da África. É mais um detalhe, tá, pessoal? E Arushurum fica dentro da África. O centro da terra fica na África. Nas terras de Canaã, que é uma terra prometida, aonde a presença do Criador em corpo, ele utilizou uma matéria chamada Melquisedeque, que viveu nessa cidade de Arushurum, essa cidade a qual eles trocaram o nome e chamaram para Jerusalém ou Israel. Eu estou contando bem devagar porque eu ainda vou ler a parte principal e no final eu tenho algo para falar para você muito interessante que eu vou contar para vocês. Bom, depois que Isaac casou, teve dois filhos. Um chamou-se Esaú e o outro se chamou Jacó. A história de Jacó todos vocês já conhecem. Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres. 2 esposas e 2 concubinas. Teve uma outra aí no meio aí também, tá? No total foram 5. Esse pessoal do passado, eles se envolviam com muitas mulheres, gente. Esse era o problema que tinha na hora de abençoar o povo, Por exemplo, Abraão, ele tinha que ficar só com Sara. Aí não tinha esse problema, não teria esse problema do mundo árabe. Mas o Abraão se envolveu com uma egípcia chamada Agar, e aí que Abraão também estava praticamente quase dentro do Egito, dentro da África. Todos estavam dentro da África. Egito, quando eu falo Egito, é África, gente. E aí ele se envolveu e teve um filho chamado Ismael, que é uma outra história que a gente não divulga muito, a história de Ismael, que também é grande e é bonita a história de Ismael. O mundo árabe, os ismaelitas, a Arábia Saudita, que são altamente prósperos, vocês têm que ter noção, são pretos. Nessa mídia aqui, desse lado do Ocidente, não passa nada da Arábia Saudita verdadeira, preta, a riquíssima, podre de rica. Eles são mais ricos do que os ocidentais. 14 minutos e 57 segundos.
eu quero te chamar a atenção, porque Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos se chamaram Rubens, Zebulon, Benjamim, Manassés, Levi, Simeão, José e Rubens, Gade, Isacar e Azer. Vamos lá de novo? Vamos falar o nome aí. O mais velho era o Rubens, tá, pessoal? Aí vem, eu não estou botando na ordem cronológica, não. Zebulon, Benjamim, Manassés, Levi, Simeão, José, Gade, Isacar, Rubens e Azer. Vamos falar particularmente da tribo hoje de Gade, porque a tribo de Gade fazia parte das 3 tribos chamado astecas. Você já ouviu falar sobre os astecas? Já ouviu falar? Existem 3 tribos dentro da América que a história ela esconde isso de todo mundo. A tribo dos Maia, a tribo dos astecas e a tribo dos incas, que eram composto pelas essas tribos que são os 12 filhos de Jacó. Ok? Tá tudo certo? Em algum vídeo meu aqui atrás, né, na minha playlist, vocês têm que ver esse vídeo, acho que eu vou colocar ele na playlist para vocês acompanhar o entendimento. Sempre da primogenitura nasceria o herdeiro. Então, essas 12 tribos têm um primogênito. Esses 12 filhos, todos eles têm um primogênito, tem um primeiro. E a tribo que eu vou falar hoje aqui, que está no tema lá, é a tribo de Gade. A tribo de Gade, aí você vai ter que ler o livro de Deuteronômio. Tá? Gente, eles eram pretos. Quando se fala tribos, se fala de pretos. Eles eram pretos. Claro, eventualmente tinha 1 ou 2 ou 3 brancos no meio, alguma quantidade de branco, mas muito pouca. Porque eles foram descendentes, né? Os brancos são descendentes de Noé, que foi o primeiro branco na face da terra. E as 12 tribos, eles tiveram um mandamento que eles tinham que seguir para o resto da vida. E eu vou ler para você um dos preceitos, só um, que você vai se identificar ele hoje. E não saia, porque lá no final eu tenho algo surpreendente para falar com todos vocês. Vocês vão ficar maravilhados com o que eu tenho para falar para vocês. Tá vendo aí? Eu vou falar das maldições. Eu vou falar da maldição, gente, porque a bênção é fácil falar, né? Vamos falar da maldição, né? E aí, essa maldição viria sobre as 12 tribos, sobre 12 nações que deveriam andar na lei do Criador. E nós estamos dentro dessa maldição aí, pessoal. Por que nós estamos dentro dessa maldição? Porque nós praticamente somos da tribo de Azer, tá, pessoal? Se você é brasileiro, se você é sul-americano, você tem no seu DNA, dentro de você, o sangue dos indígenas, que quando os europeus vieram e tomaram isso aqui na Primeira Guerra Mundial, que eles chamam de descobrimento do Brasil. A tribo que estava, a maior tribo, depois da tribo de Arudá e Benjamim, era a tribo de Azer. E a tribo de Azer era a tribo dos incas. Você já ouviu falar dos índios incas? Em casa? Então, só a tribo de Azer era a tribo dos incas. E a tribo dos incas era maior do que a tribo dos astecas e maior do que as tribos dos maias. E eram homens muito mais valentes, muito mais fortes. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu estou fazendo bem devagarzinho para você entender aonde eu vou chegar com esse meu ponto de vista. Aí, está escrito assim, se os
se os filhos de Jacó desobedecessem a voz do Criador, olha o que ia acontecer com eles. Primeiro, eles não podiam adorar outros deuses, gente. A idolatria é abominada por Iarro, porque Iarro já sabia que existia e existe um outro ser criador. A gente chama de Deus, é um outro ser abaixo do Criador chamado Iarro, que ele também é criador, mas ele é criador de bestas, ele é criador do mal, ele não é perfeito. E aí, gente, eu já vou falar com vocês sobre os astecas, sensacional isso que eu tenho que falar, e você vai pesquisar junto comigo, tá bom? Olha a maldição, uma das maldições que iria acontecer quando o povo, que nem o povo brasileiro, está sofrendo pra caramba, o povo da América está sofrendo pra caramba, o povo do mundo está sofrendo. Está dizendo assim, o Senhor te afligirá, tá em Deuteronômio 28, tá, pessoal? Tá bem grande aí, ó, na sua tela, ó. Deuteronômio 28. O Senhor te afligirá com loucura, com cegueira e confusão mental. Olha, isso é muito sério, hein? Vamos lá. Andarás sob a luz do meio-dia, tateando a volta sem rumo. Quantas pessoas que você vê sem rumo? Como um cego nas trevas. Tem gente que não sabe o que fazer. Não encontrarás prosperidade. Você já viu que o brasileiro trabalha e a única coisa que ele paga é boleto? Aquelas contas que chegam aos mais, é IPTU, IPVA, é a conta da geladeira, é a conta do fogão, é a conta do produto de limpeza, é a conta do perfume, é a conta do vizinho, é a conta do cara da barraca, todo, gente. Presta atenção. Não é só da pessoa que faz a conta, não. É também dos comerciantes. Todas as empresas do Brasil, ou a grande maioria, estão endividadíssimas. Poucos são os que têm uma empresa, sabe, idônea. Muito pouco, gente. A maioria trabalha com empréstimos, com o governo financiando tudo. Mas... assim, são coisas que eu tenho que falar por etapa. Hoje eu vou falar sobre isso, depois eu vou falar sobre esse endividamento que as pessoas têm. Não encontrarás prosperidade. Tá vendo aí como é que o povo tá? Não, sabe por quê? Porque desobedeceram ao Criador. Não encontra. Aí o pessoal quer fazer corrente de prosperidade, a teoria, né, a teoria do é dando que se recebe, a teoria de que a pessoa vai levar uma oferta, vai levar um dízimo dentro da igreja e o pai vai abençoar a vida dela financeira. Mentira! Isso é uma mentira, gente, que é pregada dentro dessas igrejas. É mentira, eu digo para vocês, é mentira. Porque vocês vão conhecer o outro Deus, o outro ser criador que engana as pessoas. Quem engana, pessoal, não é o criador Yahweh. Yahweh não engana ninguém. Ele está dizendo aqui a verdade, ó. Não encontrarás a prosperidade em nada que realizares, em nada. Por isso que você tem pessoas... Eu conheço uma pessoa que, eu vou te falar, gente, é uma pessoa do Criador, sabe? Mas não prospera em nada. Eu, particularmente, eu mesmo. Já fui vendedor de produto de peças íntimas, né? Já vendi cachorro-quente, já vendi perfume. Gente, eu já fiz empreendimentos. Uns falam que é má administração. Até entendo, né, que é a má administração, mas você pode entender que o nome disso chama-se maldição. Maldição. Você quer maldição? Enquanto você, meu amigo que está aí do outro lado, não conhecer o teu Deus, tu estarás debaixo de maldição. Com maldição sois amaldiçoado. E aí, para piorar ainda mais, vem esses caras, não vou nem dizer pastor, tá, pessoal? Essas entidades, esses CNPJ, esses comércio da fé, e pregam para o povo amaldiçoado, porque ele já sabe que o povo não vai ser abençoado. Aí muitos dão desculpa, como eu já dei desculpa, você não deve estar fazendo a corrente com fé. Você levou o envelope, mas você não colocou dentro do envelope com fé, não foi sacrifício. Você colocou a oferta, mas não foi. Você não fez o verdadeiro sacrifício. Aí meia dúzia de gato pingado,
que por um milagre acontece deles alcançarem, mas não do nosso Criador, porque o Criador está aí, ó, o nome do Criador que ele falou aí, ó. Não encontrarás prosperidade em nada do que realizares. Dia após dia sereis oprimidos e extorquidos. Isso é mentira, pessoal. Eu estou falando mentira aqui para vocês? Eu estou proferindo mentira para vocês? Eu estou falando para vocês mentira, gente. Por favor. Eu não estou mentindo para vocês. E aí as pessoas são levadas a fazerem desafio, a botarem ofertas dentro do envelope, que esse envelope que você coloca é do outro Deus, não é do Criador do céu e da terra. Porque o Criador do céu e da terra não se envolve com essas coisas humanas, materiais. Esses esquemas que o homem inventou como moeda, como negócios, feito com a matéria-prima que o Pai criou para todo mundo. Ele não está dentro disso aí, gente. Ele não está. É só vocês colocarem a cabeça para funcionar e raciocinar. Existe um outro ser que manipula as pessoas. E eu vou falar dele para você. As várias facetas da serpente, do dragão. O dragão, ele tem a magia por encanto das pessoas. Ele encanta, encantamento. É como se fosse as pessoas ficassem enfeitiçadas por essa coisa chamada prosperidade. E dentro desse mundo que eles criaram, eles te aprisionam, porque você não vive sem dinheiro. Entre aspas. Você não vive sem dinheiro, entre aspas, porque Adão viveu no paraíso e não tinha dinheiro, tá, pessoal? Tá bom? Só para você ter uma noção, esse dinheiro foi criado, não foi pelo nosso Criador Yahweh. É uma forma de escravizar as pessoas. E aí, dentro dessa palavra dinheiro, eles criaram todo esse sistema que nós vemos hoje, que você não vive se você não tiver dinheiro. E o dinheiro, ele está comprando uma coisa chamada felicidade. Mas isso tudo é parte de uma maldição. Porque a maldição está lançada. Andarás sobre a luz do meio-dia, tateando as voltas sem rumo, como um cego nas trevas, e não encontrarás prosperidade em nada do que realizares. Dia após dia sereis oprimido e extorquido. Vocês são extorquidos. Extorquido na água, extorquido na luz, extorquido no alimento, quando você vai na feira. Nós somos extorquidos. Sem que ninguém... Alô, gente, ó, pressão. Olha aí, ó, a Bíblia falando. Sem que ninguém possa salvar. Eu vou só ficar nessa partezinha aqui, porque tem uma infinidade, tem traições aí, ó, tem mulher sendo raptada, levada por outros homens, porque se eles têm uma... Eu vejo um montão de mulheres falando. Eu nem olho para a aparência, se tiver o dinheiro, porque a mulher, gente, historicamente, eu li um livro chamado de Alan e Barbara Street, vocês podem pesquisar, eles são pessoas que estão ligados a essa área da psicologia humana. Ele falou que a mulher está preocupada com a prole dela, com os filhos, com o bem-estar da criação dela. Então, obviamente, se você é um homem que não dá não dá uma segurança para a mulher, né, não dá uma estabilidade, eu vou ser claro para você, você não tem nada na vida, você é um zero à esquerda por causa dessa maldição que está acontecendo aqui, as tuas mulheres serão perdidas, cara. Quem tem dinheiro tem as melhores e as mais bonitas mulheres do mundo. Eu vi uma história uma vez que o cara estava contando que dinheiro compra tudo. E eu já ouvi relatos de mulheres, eu já ouvi. Denilson, não são todas as mulheres que são assim não, tá? Mas a grande maioria é assim. Eu já ouvi relatos de mulheres falando assim, ó, eu tô preocupado com a minha casa, o meu bem-estar. Entre um cara que eu vou lutar para ter um montão de coisa com ele, um cara que eu já encontro com tudo já, eu prefiro aquele que... Por isso que acontece. Muitas histórias que vocês conhecem, eu não preciso nem relatar aqui, de maus tratos, de humilhação, de escravidão. A mulher casada sendo escrava. É muito forte isso, pessoal. Tudo isso por causa dessa... Leia o Deuteronômio 28, gente. Leia ele todinho. Aí você para e pensa naquilo que eu estou te falando, tá? Para e pensa no que eu estou te falando. Vamos lá.
Deixa eu mudar um pouquinho a tela, que eu quero falar sobre uma tribo, a tribo de Gade. Essa tribo de Gade, gente, vamos lá, rapidinho para poder fazer para vocês entenderem o cenário. Pense no cenário. Eram 12 tribos, 12 filhos de Jacó. Essas 12 tribos andavam, caminhavam juntas, tinham que ficar juntas, era a lei de Deuteronômio, eles tinham que andar juntos, eles não podiam se separar. E o que aconteceu? Essas tribos se separaram no reinado daquele cara que as igrejas falam bem dele, do chamado Salomão. Salomão, a vida do Salomão foi só de maldição. Ele teve 2 filhos que dividiu o reino por causa da ambição e por causa da falcatrua e por causa dos gastos, que tinham 2 tribos que comandava a economia, comandava tudo, que é a tribo de Judá, a tribo de Arudá e a tribo de Benjamim. Essas 2 tribos, essas 2 casas, elas se uniram, se transformando na maior tribo que tinha entre esses 12 irmãos. E esses 12 irmãos, o que aconteceu? 10 irmãos viu que essas duas tribos chamadas de Benjamim e Judá, eles não administravam os bens através das várias... O Salomão teve 1000 mulheres, então eles gastavam, esbanjavam tudo aqueles impostos. E os impostos eram severos. Os impostos já eram grandes naquela época. Aí os irmãos falaram, não vamos aguentar com isso não. O que eles fizeram? Eles se separaram. As 10 tribos caminharam por Samaria e, milagrosamente, eles encontraram a terra que manava leite e mel, que são as Américas. E se espalharam pelas Américas. Mas essas 10 tribos, se esqueceram do Criador Yahweh. Não só ela, mas as 2 que ficou, a tribo de Arudá e a tribo de Benjamim, também se... Aliás, pelo contrário, a tribo de Arudá e Benjamim mataram o Salvador, mataram o Cordeiro. Eles mataram Yahushua. Por isso que Yahushua falou, eu vim para a casa perdida de Yahushurum, ou Israel. E quem são a casa perdida? Essas 10 tribos que vieram para a América. Está começando a entender agora o negócio, como é que funciona? Não é difícil você entender, é só você pesquisar. Pode pesquisar. Você está à vontade para pesquisar. E hoje eu vou falar em particular, eu falei isso tudo para me falar de uma tribo só, uma só. O legado dessa tribo que está até hoje nos nossos dia a dia. A tribo de Gade. A tribo de Gade, ela se alojou no que nós chamamos Estados Unidos da América. Escute os senhores, a tribo de Gade se alojou no que nós chamamos Estados Unidos da América. Estados Unidos! Essa tribo de Gade, ela tinha mais 2 tribos junto com ela, que era a tribo de Isacar e a tribo de Rubens, o do mais velho, de Isacar e de Rubens. Então, essas 3 tribos, a tribo dos astecas, agora você vai ter que procurar sobre os astecas, aí você sua mente vai começar a clarear. Gente, antes do dilúvio, tudo aconteceu do lado de cá do mundo, entre a América e a África. Escuta, antes, você não pega a Bíblia? Não tem a Bíblia, o dilúvio? Do dilúvio para trás, Adão, Malalael, Noé, Enoque, Metusalém, todos viveram na América. É isso que eu estou te falando, América e África, porque era tudo junto. Era uma terra só, não existia a Pangeia ainda, gente. A terra era uma coisa só e eles estavam do lado de cá, na 4ª parte do mundo. E algo muito mais interessante eu vou falar para você. Existia tecnologia avançadíssima aqui na Terra, criada pelos anjos caídos e ajudada por Lúcifer. Olha que as coisas vão começar a se encaixar e você vai entender já já o que eu quero falar para você. Eu vou falar em palavras rápidas, porque eu tenho que... Sabe o que acontece, gente? Eu vou ter que ir dando detalhes para você, para a história encaixar. Denilson, como você
começou a ver tudo isso? Como é que você teve inspiração, cara? Eu nunca vi isso em pregação nenhuma, e nem vai ouvir pastor nenhum pregar o que eu estou te falando, nem na internet. Aliás, são poucos na internet que podem divulgar isso para você. Essa história fantástica que os senhores estão aí há 35 minutos me ouvindo. Eu agradeço, tá, por vocês estar ouvindo. Vocês gostam de ouvir o Denilson, né? Eu também gosto de me ouvir, sabia que eu gosto? Eu fico vendo os meus vídeos depois que eu edito. Edito não, que eu lanço ele, porque eu não edito vídeo. Se for um erro, se caiu alguma coisa, se o telefone... Vocês já vai perceber, né? Se vem aí cobrança, essas coisas todas, eu não edito vídeo. Deveria, não tenho recursos para isso. Mas eu não preciso de enfeite para contar a história da verdade para vocês abrirem os olhos e começarem a pesquisar. Não é verdade? Então, gente, a tribo de Gad foi uma das tribos dos astecas que encontrou o outro Deus. Encontrou o outro ser contrário a Yahweh. Porque o Moisés falou para eles, foi a primeira coisa, vê lá em Êxodo 20. Não terás outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Então, diante do Criador, a tribo de Gad encontrou outro Deus. Quem era esse outro Deus? Dos astecas. Aí você vai procurar, vai ser dever de casa teu, tá? Você vai fazer uma pesquisa rápida no seu telefone. Você vai colocar assim, ó, a serpente emplumada. O nome engraçado é Quartzquizou. Quartzquizou é o nome. Quartzquizou. Mas eu vou falar para vocês que o nome é mais fácil. A serpente emplumada. Gente, quem é essa bendita dessa serpente emplumada? É um dragão. Toda a história se resume, gente, do dragão. Esse dragão, ele voava. Por que serpente emplumada? Porque esse dragão voava. E o líder da tribo dos astecas, chamado Montezuma, ele acreditava em uma lenda, que eu não sei de onde ele tirou essa lenda, que Deus viria voando como uma espécie de um dragão e iria abençoá-lo para que ele pudesse dominar os maias e os incas. Ele era corrupto. O Montezuma queria, como todo homem, poder. E o diabo sabe que o homem quer poder. E eu não falei ainda que eu vou falar para você, hein? Tá guardado aí para o final desse vídeo. Guarda aí, fica aí, não sai daí não. Todo homem quer poder e Montezuma queria poder. Se você perceber bem, agora eu vou aguçar a sua curiosidade. A maioria das invenções, não são todas, mas elas nascem aonde, gente? Vocês já ouviram falar do Vale do Silício, nos Estados Unidos? Los Angeles, você já ouviu falar? Vocês são inteligentes, pessoal. Pois é. A maioria dos avanços tecnológicos, como celular, QR Code, armas de guerras. Vocês sabem onde nasceu isso? Vocês sabem onde nasceu? Isso já era uma tecnologia, não da forma que nós empregamos hoje, porque com o avanço do conhecimento nós aprimoramos muita coisa. Isso já era. Ele já tinha um telefone lá. Você acredita nisso? Que ele já tinha um telefone, o Montezuma já tinha, os astecas já tinham telefone, vocês acreditam nisso? Aí você vai começar a pesquisar sobre Einstein, sobre Newton, onde eles foram, onde eles morreram, aonde eles ficaram, aonde vão todos os cientistas, Thomas Edison. Eu só vou ficar por aí, tá, pessoal? Eu não vou me aprofundar, não. Você é que vai se aprofundar. Então, a tribo de Gad, da qual eu estou falando, essa tribo, ela estava com o rei Montezuma. E elas queriam dominar sobre os maias e sobre os incas. Enfim, eles queriam dominar a América. E quem é que se ofereceu para eles?
que o Criador falou? Não terás outros deuses, né? Porque senão viria esse castigo que está aí, ó. Todo esse castigo que está aí foi porque eles se esqueceram do nome de Yahweh e começaram a adorar esse outro Deus que você está pesquisando sobre ele, chamado serpente emplumada, que na verdade é Terron, a deusa das águas prímivas, que se transformou numa grande serpente emplumada e que veio voando. Olha que história sensacional, Denilson. Eu vou ficar por aí, mas eu vou te mostrar agora qual o legado da tribo de Gad, né? Você quer saber o legado da tribo de Gad? Já já eu vou te contar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. A gente vai fazer uma live hoje falando sobre isso. Eu espero, né? Que às vezes o tema muda, mas eu quero falar mais sobre isso. Hoje eu vou dar só um pitaco aqui, uns 40, 50 minutos, para você sentir vontade de estar conosco às 19 horas. Escuta aí. Eu saí um pouquinho, tá, pessoal? Mas eu tô por aqui, hein? Eu não saí não, tá? Eu tô por aqui. Eu tô com o Testamento de Gad. O Testamento de Gad é no Apócrifo que você encontra ele. No capítulo 5, agora o bicho vai pegar. Vamos conversar. Testamento de Gad, livro Apócrifo, capítulo 5. Existe um legado que Gad, um dos filhos de Jacó, deixou para sua prole. Por exemplo, eu tenho filhos, então eu deixo um legado para meus filhos. O meu legado para meus filhos é que eles deveriam estudar, se formar, principalmente minhas filhas. Eu falei para elas, vocês vão, estudem, se formem, tenham uma estabilidade financeira, não dependam de homem, não como raiva, não com ninguém, mas para a sobrevivência delas mesmo. E depois vocês podem ter o filho que vocês quiserem, porque homem nenhum vai botar o dedo na sua cara e falar assim, você come às minhas custas. Esse é um legado que eu deixei para os meus filhos, também para o meu filho. Falei para ele, olha, você tem que respeitar a sua mulher, não pode levantar nunca a mão contra a sua mulher, porque a mulher é frágil, porque a mulher tem os períodos dela de problema. Então, se você escolheu casar, então fique. E quando ela começar a falar pelos cotovelos, você simplesmente cale, saia. E se discutir, se não der certo, não bata, vá embora. Deixa ela para lá. Porque tudo isso vai culminar com isso aí que eu estou dizendo para você. Olha aí, escuta essa daí agora. Vamos lá, vamos para o desfeito final, e eu tenho algo para entregar para você. Fique conosco, não saia daí. Olha aí, gente. O espírito do ódio. Olha aí, gente. O espírito do ódio é péssimo. O espírito do ódio é péssimo. Só essa palavra aí já está dizendo muita coisa. O que causa brigas? Vamos começar por dentro de casa. O que causa briga entre homem e mulher? Ódio. O que causa briga entre vizinhos? Ódio. O que causa problemas de confusão em dinheiros e negócio? Ódio. O que causa guerra no mundo? Ódio. O ódio é péssimo. Esse é um legado da tribo de Gad. O Gad falou para os filhos dele e consequentemente está falando para nós, porque nós fazemos parte das 12 tribos. Agora você está começando a entender? Nós fazemos parte das 12 tribos e nós também fazemos parte da maldição e também fazemos parte da bênção. O espírito do ódio é péssimo. Junta-se constantemente a mentira. Então, ódio e mentira. Se você é uma pessoa que tem ódio e tem mentira, por favor, afaste-se disso, cara. Tem como? Tem como. Tem como você ser uma pessoa verdadeira. E tem como ser uma pessoa para não alimentar o ódio. Gente, não alimentar o ódio. Você sabe como é que você se alimenta o ódio? Você sabe que tem uma coisa que alimenta o ódio? Você sabe o que alimenta o ódio nas pessoas? Se chama orgulho. Orgulho. Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu vou te falar uma coisa muito interessante. Até um olhar com o rosto fechado alimenta o ódio. Até a pessoa também que sorri muito alimenta o ódio. Porque a pessoa fica pensando que a pessoa tá de zombaria, tá de sacanagem, tá zoando ela. Pô, Denilson, o que você tá falando aí é verdade, hein, cara? O que você tá falando. Então, a tribo de Gad
Eu acho que não sei se por causa da tecnologia, né? Por eles serem portadores de muita tecnologia. Você vê que os Estados Unidos eles inventam, por exemplo, o projeto HARP, estava vendo agora aí, que a maior arma de guerra já feita pelo homem, eles têm o controle desse projeto HARP, que é mexer no tempo, é fazer chover em lugares secos e fazer frios em lugares quentes. Eles podem fazer isso. Eles foram orientados pelos anjos caídos aonde? Aonde é, gente? Aonde é que é o lugar? Estados Unidos. Tá entendendo? Tá ligando? Tá ligando agora? Tá ligando uma coisa a outra? Vocês são inteligentes, pessoal. E ele falou do espírito do ódio justamente por isso, porque o ódio poderia destruir todo mundo, gente. O ódio desse povo poderia destruir todo mundo. E quem forneceu a tecnologia para o povo na época? A tribo de Gade. Quem é que forneceu para os filhos de Gade, os filhos de Ruben e os filhos de Isacar, que são as 3 tribos que estão lá nos Estados Unidos? Foi justamente a serpente emplumada. Que coisa, hein? A serpente emplumada. Tem uma história sensacional. Eu vou falar hoje à noite. Hernani Cortés. Vou falar de Hernani Cortés. Vocês vão ficar muito maravilhados com essa história. O homem que enganou o rei Montezuma. E nessa história, nós vamos falar sobre o início que a Europa... Não sei se vocês já viram um filme chinês, que fala sobre como surgiu a pólvora. A pólvora que deu origem às armas, né? Essas armas letais, que são os revólveres. A história da pólvora. Depois vocês pesquisam a história da pólvora. Tem um filme fantástico da China, mostrando que esse elemento pólvora, ele era escondido nas montanhas, não sei se no Tibete ou algum lugar na Ásia, e era protegido por um povo, por uma tribo, que não poderia deixar esse elemento sair, porque ele seria a desgraça do mundo. Olha só aí, gente. Não vou dar spoiler do filme não, mas eu também não sei o nome do filme, mais ou menos isso aí. Quem souber, por favor, coloca no chat aí para mim, nos comentários. O espírito do ódio é péssimo. Junta-se constantemente à mentira para pôr obstáculo à verdade. Olha aí, ó. Avoluma o que é pequeno e dá luz às trevas. Mentira e ódio dá luz às trevas. Mentira, mas ódio igual às trevas. Chama amargo o que é doce. Espalha a calúnia, suscita o rancor, instiga o desentendimento e a violência e todas, absolutamente todas as paixões humanas. Vem das trevas. Instila no coração o veneno diabólico. Isso eu vos digo, por experiência própria, meus filhos. Fugi do ódio demoníaco. Apegai-vos ao amor do Senhor. Olha que palavras lindas. A retidão expulsa o ódio, ou seja, você ser reto. A humildade o mata, ser humilde. Pois o justo e o humilde guardam-se de praticar a injustiça. O justo e o humilde guarda de praticar. Você que é soberbo, você que não é justo. Tá vendo que não tem nada da religião, de negócio de santidade, né? É justiça. Justa é de justiça. Você é uma pessoa correta, cara. Você é uma pessoa verdadeira. E isso agrada ao Pai, porque Ele é correto, Ele é verdadeiro. Eu sempre me pedi assim, pô, Pai, eu queria tanto ser como Enoque, como Abraão. Aí na minha cabeça vem essa palavra aí. Ser justo e ser honesto. Justo comigo mesmo. Por exemplo, isso, gente, eu estou dando só um exemplo para você entender mais ou menos com isso. Eu compro geralmente refrigerante. Perdão. Eu compro refrigerante também, mas eu compro uma água, que eu bebo água, mas eu evito beber essa água canalizada. Mas eu não tenho casco. Um casco que tem assim azul, que acho que vocês têm na casa de vocês, eu não tenho casco. Aí eu vou aqui no estabelecimento de um amigo, Paulinho,
e tento comprar essa... É errado isso? É porque ele botou lá, ó, não vendemos, não emprestamos casco. Mas devido à minha honestidade com ele, e eu primei por isso, por quê? Porque eu fiz a primeira vez e fui lá, é que nem pedir fiado, gente. Uma grande maioria já pediu fiado na vida. Se você vai lá e paga, você ganha confiança, né? Quando a gente fala fiado, a gente também lembra de cartão de crédito. Cartão de crédito é fiado também. É o mesmo fiado que você pede ali no vizinho ou pede o seu vizinho do lado. Só que é um cartão e vem uma fatura para você, mas você está pedindo fiado. Se você paga direitinho, no outro mês você tem crédito de novo. Se você não paga, você não tem mais crédito. Não é isso? Não é assim? Tudo isso está nisso aí, gente, nessa passagem aqui. Então, só para ilustrar e a gente já terminar, estamos com 50 minutos. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui. Denilson, você tem tanta história, cara. Como é que você tem tanta história assim para contar, gente? Não sou contador de história, tá, pessoal? A vida, ela vai nos ensinando e eu sou um observador. Então fui lá pela primeira vez, pedi para comprar água com ele. Falei, olha, Paulinho, eu não tenho o recipiente, você acredite em mim, eu vou em casa agora, vou jogar essa água nas garrafas e vou te devolver. E fiz isso. Vim em casa, enchi as garrafas, fui lá e devolvi o recipiente. O que aconteceu com isso? O que eu ganhei? Confiança. E o que o nome disso se chama? Honestidade. Então, honestidade é quando a pessoa, você vai passar no mercado, a menina te dá um troco a mais, você é honesto consigo mesmo. Você pega aqui, ó. Eu já vi pessoas fazerem isso inúmeras vezes. Toma aqui, isso aqui veio a mais. Só quem é honesto tem essa personalidade de devolver. Agora, a gente já ouviu falar, e isso é um linguagem popular, não foi só eu que estou dizendo, que nem o rico que esteja um abastardo agora não usou de malandragem, desonestidade com as pessoas. Quantas vezes você já ouviu falar isso aí? Aonde está o Criador nisso tudo, gente? Você ser honesto. Vocês estão entendendo? Olha para a vida agora. E o carioca tem uma fama de ser um cara desonesto, sabia? Onde o carioca chega, eu estava até conversando com alguns amigos fora daqui do Rio de Janeiro, que eu já morei na Bahia, já morei no Maranhão, já morei lá em Curitiba, já morei em Minas Gerais, já morei em São Paulo, já morei. E onde o carioca chega, ele leva a fama de desonesto. Por que será, hein? E a desonestidade era um testamento que Gade deixou para os seus filhos para nunca ser desonesto. Não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? O cara tá indo para a igreja agora, o cara passou a ser honesto. Não tem nada a ver. Isso faz parte da índole do ser humano. É isso que eu quero desconstruir na cabeça de vocês. E eles guardam-se na prática a injustiça. O seu próprio coração os censura, não os outros. O Senhor, escuta aqui, ó. O Senhor conhece as suas inclinações. O justo não abre a sua boca contra um homem piedoso. O justo não abre a sua boca contra um homem piedoso, pois está pleno do temor a Deus. Pelo temor de ofender ao Senhor, guarda-se bem de fazer o mal a quem quer que seja, mesmo, se liga, em pensamentos. Mesmo em pensamentos. Denilson, eu tô frito. Denilson, eu odeio tantas pessoas. Eu conjuro tantas pessoas, eu espraguejo tantas pessoas. Tem pessoas que já nascem com ódio, já acorda com raiva. Já viu? Tem pessoas que acordam com a gente fala que com a calça virada, né? Ao contrário, né? Mulheres, crianças, todo mundo é assim. Hoje eu vou ficar por aqui. Estamos com 54 minutos, tá bom, pessoal? Hoje à noite, às 19 horas. Se você quiser, a gente volta com esse assunto que eu quero falar com vocês. Agora eu vou entregar para vocês o seguinte. Preste atenção. Você já ouviu falar que nós utilizamos 10% da nossa capacidade mental, não é isso? E já criou tudo isso aí, criou smartphone, criou televisão, né? Através
da serpente emplumada lá, a tecnologia vindo, já tem energia elétrica, já tem energia quântica, já tem tudo aí. Toda a tecnologia que está aí, né? Mas eu quero falar uma coisa para você. Chega mais perto aí. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que o Pai tirou deles não foi a imortalidade, não. Foi aquela luz que circuncidava ele. Aquela luz era 100%. Escuta, ele tirou e deixou só um pouco dessa capacidade do homem, tirou tudo do homem, porque se o homem tem aquele desenvolvimento tecnológico avançadíssimo, eles iam ser, por isso que o Criador falou assim, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E aí, quando o homem peca, lá no livro de Gênesis, eles se tornaram como nós. Então aí ele tirou essa capacidade de criação do homem, porque o homem, mesmo sem essa capacidade só com os 10%, olha o que ele cria. Ele criou o acelerador de partícula, o CERN, e você pesquisa sobre o CERN. E hoje à noite a gente vai conversar mais com vocês, tá bom? 55 minutos, eu quero agradecer a vocês, que vocês tenham um ótimo dia, que o Pai Todo-Poderoso possa mudar os nossos pensamentos e fazerem pessoas justas, pessoas bondosas, pessoas com temor a Ele. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. Deixe o seu like, compartilhe e, se possível for, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, pessoal. Ótima segunda-feira para todos vocês. Tchau.